Bem-vindos ao segundo episódio do Força e Honra Podcast. Vou pedir a gentileza, para que nos sigam no Instagram também, Força e Honra Podcast. Para quem gostar do nosso conteúdo, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, curtam, compartilhem, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, que essa é a nossa ideia, tá? Nós temos também outro projeto que é o Apoia-se. Nessa semana eu vou lançar um vídeo explicando um pouco mais com detalhes o que seria o Apoia-se, tá? Muitas pessoas estão me chamando, pedindo mais informações, então eu vou fazer um vídeo mais explicativo para que a gente consiga também esse apoio, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco delicado, que requer uma atenção. Eu vou pedir a todos que entendam o intuito do que nós falaremos hoje, e é algo muito importante, tá? Para os dias de hoje a gente ter uma atenção redobrada quanto a esse tema, tá? Para falar sobre esse tema, ninguém melhor de verdade do que esse nosso convidado, que eu já vou fazer a apresentação dele. É um cara também fora de série, profissional exemplar, não tenho nem palavras para medir. É meu amigo, meu instrutor, professor, um cara que eu honro muito, admiro e que também é um exemplo a ser seguido, tá bom? Vou falar aqui um pouquinho do currículo dele, e vai uns 10 minutos aqui, de vídeo. Depois a gente corta se ficar grande. Que isso. 21 anos de polícia, negociador e psicólogo do GAT, bacharel em psicologia e pós-graduação em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, especialista em gerenciamento de crise, habilitado pelo COT da Polícia Federal de Brasília, formado como negociador policial no GAT de São Paulo, BOP do Paraná, BOP de Brasília, INSPER e COT da Federal, professor de psicologia e dinâmica no Centro de Formação da Polícia Militar, coordenador e diretor do Espaço Psicobio em São Paulo, instrutor de técnicas de ensino, psicologia no CTT-CBC e um dos autores do livro Atividade de Polícia, Uso da Força Policial, publicado em 2020. O cara é escritor também, e eu não sabia dessa, hein? Olha aí, formado e habilitado pelo CIMEN, Sistema de Saúde Mental da PM de São Paulo. Alguns temas, senhores, que nós falaremos hoje, tá? Comportamento humano e sua necessidade, contemporânea, patologias, ansiedade e depressão, construção do desejo suicida e suas ferramentas de prevenção, fatores de proteção frente ao desejo suicida e pós-venção suicida e seus impactos na família. Presta atenção, o conteúdo é bom. Bora lá. Edson, obrigado por ter aceito o convite, tá? Não preciso ficar enaltecendo elogios, você sabe que é meu brother. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela sua oportunidade, as pessoas que estão aí. Eu queria agradecer primeiramente a minha família, a Deus. Se eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje, é por conta de tudo isso. Eu acredito que o tema que nós vamos trabalhar aqui é um tema muito pesado, realmente. Verdade. Mas é uma coisa que, se ele for falado da melhor forma, a gente consegue ajudar muita gente. Sim. E com certeza a gente vai ter essa sensibilidade. Sim. Eu fico muito honrado, de estar aqui diante de você. Porque eu acredito que esse projeto não nasceu agora. Sim. Você sempre comentou comigo, eu vou tocar esse projeto. E eu fico muito feliz em saber que saiu do papel, E você colocou uma chamada muito legal, buscando, negociando com a sua mente. Eu acho que isso é sensacional, a gente consegue fazer isso. Sim. E quantas vezes você não negociou para estar aqui? Vários, Se Vários. sabotou, Sim. desistiu, parou. Mas chega uma hora que você mesmo achou uma energia motivacional para você estar aqui, Sim. Então eu acredito que o Força e Honra hoje ele vai atingir muita gente com essa mensagem. E a gente está aqui hoje para, com certeza, passar uma mensagem para as pessoas que estão do outro lado e tocar, Daniel? A gente pegar aquela pessoa naquele momento que tá pensando em algo, tá sentindo alguma coisa e ela assistindo nosso bate-papo. Sim. Ela vai refletir sobre algumas coisas. Sim. Eu nunca passei por uma condição dessa, na qual a gente vai falar sobre questões do suicídio, mas eu trabalho com suicídio, eu tenho o meu nicho, eu atendo pacientes, meus pacientes, meus queridos pacientes, meus amigos também, que eu trabalho dessa forma. Hoje chegaram lá no consultório com
com essa demanda do suicídio e hoje estão tocando a vida, estão com um projeto, estão com um trabalho, casaram, tiveram filhos, enfim. Então esse é o retorno que a gente tem. Sim. E poder estar aqui com você colaborando, cara, é muito... Não, obrigado mesmo, muito Edson. grato. Esse é um tema, né, que eu tive muito, não vou falar receio, né, mas preocupação em estar trazendo, porque não é qualquer pessoa que pode falar sobre isso. Senão a gente vai entrar num tema de estou incentivando ou não se falar sobre isso. Tudo que a gente foca, né, que nossa mente foca, expande. Então, de repente, se a mensagem não for falada e passada de forma positiva e com propriedade, que é o caso, né, é o seu caso, isso pode ter um retorno que não foi esperado. Um exemplo que eu vi foi daquela série, né, 13 Reasons Why, que foi muito famosa. Sim. Eles um tinham, instituto, eles criaram, exatamente, né? tinha um viés, né, para prevenção e por destino eles dramatizaram tanto, né, que acabou incentivando alguns jovens lá. Então esse é um cuidado. Não tenho ninguém melhor para estar trazendo aqui. Eu tenho certeza que você vai saber passar a mensagem da melhor forma possível, tá? Antes da gente entrar nesse assunto, todo mundo gosta de uma história, né, de vida e todos nós temos uma. Então, Edson, fala aí um pouquinho de você só, rapidamente, da tua infância, adolescência, até a fase adulta e o que te fez entrar na polícia e seguir esse caminho que você se encontra até hoje na psicologia. Promete que não vai chorar, hein? Não. Se eu contar, você chora. Aqui é... Brincadeira. Eu venho lá do fundão da Zona Leste, né? Tenho muito orgulho de morar lá, pertencer àquele lugar. Sim. Né? Meu pai e minha mãe, sempre humildes, estudaram até a 4ª série. Amo demais os dois, faço tudo por eles. É meu orgulho, né? Então, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Muito irmãos. A minha mãe era muito, né, danadinha, né? Se eu posso falar, né, mãe? Perdão, te amo. Mas, assim, ela fez bastante filhos, né? Sim. Graças a Deus eu tenho bastante irmão por aí. Mas, assim, hoje a gente é uma família que a gente acaba estando muito distante, né, em vários estados. Mas a gente nunca perde o bom exemplo da nossa família. Então, eu vim de uma família humilde, trabalhei em alguns setores, né? Tentei estudar na parte da contabilidade. Hoje não consegui seguir na parte da contabilidade. Precisa de fazer conta, né? E é difícil, né? Um pouco, né? Mas aí, não consegui seguir nessa área. Aí, do nada, né? Com certeza, buscando. Não vou contar uma história bonita. Eu sempre quis ser um policial. Então, não, cara. Tava numa fase que eu não tinha mais opção. Trabalhei de ajudante na oficina da minha irmã, né? Eu te amo, Elisete. Obrigado por tudo, né? Me apoiaram, ela. Minha família, como sempre, me apoiou. Cara, eu era ajudante. Trabalhava, sabe, de colocando cordão nas calças jeans que ela fabricava, não tinha opção. Sim. Fui estudar psicologia, né? Na verdade, fui estudar contabilidade, não segui carreira, cara. E depois, do nada, eu falei assim, vou prestar concurso. Que o meu cunhado, ele é policial, hoje é reformado, né? E ele se reformou, tudo certinho e tal. E ele falou, vai lá, presta, cara. Eu fui, prestei. Mas assim, não foi na intenção de seguir carreira. De um sonho, né? Não, cara. O pouco que eu conhecia a polícia era sendo abordado. Né? Várias vezes? Não, muitas vezes. Quando menino novo, né, meu? Entendi. Moleque novo. Bermuda da Ciclone? Não, bermuda da Ciclone não. Cavaquinho debaixo do braço, pandeiro. Vai ter que vir aqui tocar, hein? Não, um dia tá vendo, quem sabe. Descolar um cavaquinho aqui, quero ver se sai. Olha aí. Aí, cara, foi muito abordado. Esse era o meu contato que eu cheguei à polícia, ser abordado, né? Sim. Mas eu tenho que anotecer que foi muito, muito legal as abordagens. Foi, né? E ali eu tinha medo, né? Mas eu tinha sempre um respeito. Porque meu pai sempre me ensinou o que é o certo. Sim. Então, nesse processo, prestei o concurso, né? Passei no concurso. Eu digo para algumas pessoas, como foi? Você passou? Não, passei pela 4ª vez. Caramba. Né? Por incrível. Olha que engraçado. Eu fui reprovado 3 vezes no psicológico. Passei na 4ª. Aí e hoje que te eu motivou? sou psicólogo. Não veio daí a parte da psicologia. Mas então, de forma resumida, entrei, né? Hoje eu faço parte do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, na qual eu tenho muito orgulho. Não tenho o que falar, não tenho medo, só orgulho e agradecimento, né? O serviço que eu faço. E a gente vai falar de motivação, né? Sim. Não existe uma coisa melhor. A coisa melhor do mundo é você fazer o que você gosta. Exatamente. Cara, você sai da sua casa para você fazer o que você gosta. Eu nunca trabalhei perto da minha casa. Assim como você, né? Sim. É uma viagem, né? Não é uma viagem? Mas sabe quando você vai viajando e você fala assim, cara, tô indo pro lugar que eu gosto. Sim. Fazendo o que eu gosto. Sim. Nesse processo que eu busquei a polícia,
eu fui pro GAT e ali eu vi a importância de lidar com o comportamento humano, porque o GAT é uma tropa de resgate de pessoas, né? Então ali eu vi, nossa, que legal. E eu sempre tive essa intenção de ajudar as pessoas, né? De alguma forma, assim como Força e Honra faz hoje, assim como você tem esse legado, eu sempre tive, eu preciso ajudar. Como que eu vou ajudar? E eu sempre procurei olhar o outro de uma forma diferente. Não sei, naquela época eu não tinha a dimensão do conhecimento que eu tenho hoje, mas eu queria ajudar. Tinha vontade, né? Mas eu tinha vontade. O altruísmo era muito forte. Sim. Nesse processo eu fui para psicologia. E assim, ó, não lembro, se você perguntar hoje, até um bloqueio, até levei pro meu terapeuta. Por que eu não lembro? Não lembro como que eu fui. Acho que é um pouco da minha memória, que já tá reduzida, Sim, né? Tem que tomar uns remedinhos, 50 né? aí? Não tô chegando nesse nível. Mas eu preciso resgatar. E não lembro, mas eu busquei a psicologia. Atrelei a psicologia ao trabalho que eu faço hoje. Hoje eu sou negociador e psicólogo do GAT. Então a gente consegue trabalhar em várias situações, né, de suicídio, de pessoas que estão com distúrbio, com alguma patologia, um surto psicótico, emocionalmente. A gente consegue usar a ferramenta da psicologia. Sim. Então é muito legal o trabalho que a gente faz hoje. E a maioria das ocorrências hoje são resolvidas na negociação. Na negociação. Sim. E assim, com certeza é uma ferramenta muito importante. Sim. Quando a gente fala, né, de ajudar ou preservar vidas, esse é um trabalho que está lidando diretamente, né? Às vezes não indiretamente. Então, tudo que a gente faz ali potencializa. E a atenção, o preparo, o estudo, o treinamento tem que ser diário, né? Você sabe que é muito ralado, né? A gente começou, né? A gente estava ali, né, tomando um café e a gente conversou sobre a garoa, né? Sim. Pra nós, o que é uma garoa? É verdade. Quantas vezes você ficou molhado? Não é? Molhado, no frio. Mas tudo isso teve um porquê, né? Sim, sim. Pra que a gente suportasse preparação. algumas coisas, uma preparação, né? E a gente se apega muito no que você traz hoje, de força e honra, pra gente mostrar e agarrar essa motivação, né? Eu acho que isso é legal. Uma coisa que eu queria até falar aqui, Daniel, que você trouxe um cara especialista. Eu não me tornei especialista sozinho. Eu não posso dizer que eu sou um especialista em lidar com suicídio. Eu acho que tem outras pessoas, sempre junto com outras pessoas. Né? Eu cito várias outras pessoas aqui, o Coronel Edivo, o Olivan, hoje o pessoal que trabalha comigo, a equipe que trabalha comigo, os profissionais lá do GAT, todos, né? Do mais recruta ao mais antigo, comandante. Eu só tenho que agradecer. É um time, né? É um time. E você não se torna especialista sozinho. Não. É sempre com colaboração de outras pessoas. Aprendendo, né? Com todo mundo. E eu só tenho a agradecer, porque se eu cheguei aqui hoje é porque essas pessoas colaboraram. Eu aprendo com elas. Sim. Eu conto com elas, né? Acabo ensinando, óbvio também. E nessa troca a gente vai crescendo como Você acredita que quando a gente está, né, dando uma instrução ou uma aula que seja, você aprende também? Isso eu li há muito tempo e falei, caramba, é verdade. Você começa a praticar, você aprende mais às vezes do que a pessoa que está ali, né? Então essa troca é necessária. Quem ensina aprende duas vezes, né? Exatamente. E quando você consegue ensinar, de alguma forma você guardou cognitivamente aquele aprendizado. Sim. Você consegue passar por aquela fase de agora eu preciso multiplicar. Sim. Isso é sensacional. Aí entra naqueles estudos, né, relacionados à repetição. Quando a gente fala para alguém que para ela ser excelente em algo, ela tem que repetir várias vezes, né, a mesma coisa, e a pessoa não entende. Tem um estudo que diz que para a pessoa se tornar excelente em algo, ela tem que praticar 10.000 horas. Digamos, algumas pessoas nascem com dom, isso é óbvio. Pô, a criança já está cantando ali, né, com tom de voz, com 3, 4 anos de idade. O outro senta numa bateria e já toca um instrumento, um violão, coisa que a gente fala, como pode, né? Nunca teve aula e a gente sabe que alguns nascem com dom. Mas pessoas chegam à excelência também na prática. E essa pesquisa foi feita com músicos, pintores, né, artistas famosos, e eles falaram que praticaram no mínimo 10.000 horas. Se a gente transformar essas 10.000 horas em dias, seriam em média 416 dias. Você fazendo 24 horas a mesma coisa. Humanamente possível. Então que a gente pegue aí que o cara pegue 4 horas do dia e treine especificamente a mesma coisa. Demoraria 7 anos e meio. Mas quem vai estar disposto a fazer a mesma coisa durante 4 anos ou durante 4 horas por 7 anos e meio? É difícil, né? Sim, concordo. É um ponto para que a pessoa reflita.
aí a gente pode entrar na hierarquia das competências, né? Se a gente está falando de um assunto que a pessoa nunca ouviu, ela é leiga por aquilo, então ela fala, pô, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então ela é incompetente e inconsciente, né? Concordo. Pô, o Edson veio aqui e trouxe um assunto que eu nem sabia do que era, eu continuo sendo incompetente, mas eu já estou consciente. Eu sei que aquele assunto existe, né? Pô, achei legal, interessante, eu vou estudar, vou praticar. Aí a gente chega na competência consciente. A história de dirigir o carro, né? Tá aprendendo lá, a primeira marcha, vou ter que pisar na embreagem, agora vem a segunda marcha. Você está dirigindo lá, mas está consciente. E a prática leva a chegarmos do ponto da competência inconsciente, que é quando você está dirigindo, já nem lembra quantas marchas passou, né? E o quinto ponto é o que a gente estava falando agora, que é a competência reflexiva. Você aprendeu determinado assunto, repasse isso, né? Torne uma aula, contribua, compartilhe, para que outras pessoas também cheguem nesse nível, né? Então é isso que a gente espera aqui para vocês, né, que estão pensando em fazer algo, passar num concurso que seja, ou se tornar um cantor, um jogador, parte de esporte, qualquer que seja, cara, você tem que acordar cedo, você tem que fazer aquela repetição, aquela rotina, né, ter aquela disciplina. Não vou nem entrar agora na história do Kobe Bryant, né, que é o mentalidade mamba, né? O cara chegar às 3 horas da manhã para jogar, o outro chegou às 4, falou, mano, o cara tá quanto tempo aqui já? Ele chegou antes de mim, né? Não, ele é uma figura, era uma figura extraordinária, né? Por isso que chegou onde chegou, né? Bom, Edson, você está falando aqui, a gente está conversando, né, sobre a sua história de vida. Você passou por algumas experiências e a nossa mentalidade vai mudando, né? Há 5 anos, há 1 ano atrás, o que eu pensava de futuro para mim era uma coisa e hoje ela se transformou. Hoje, qual é o seu propósito de vida? O que você espera daqui para frente? Quais são suas metas, seus objetivos? Para depois a gente entrar no assunto específico. Olha que legal que você pergunta de metas e objetivos. Nós temos fronteiras, né? Psicologicamente já dizendo. Sim. Você quando tem 10 anos, você tem uma fronteira, de alguma forma, um pouco reduzida pelas suas construções, né? Até de caráter, desenvolvimento, sim, senso de julgamento, autonomia. Sim. Mas nós temos fronteiras que ao longo da vida, você vai colocando ali, quando eu tiver meus 20 anos, como que eu vou estar? Aí chega os 30 e o 40. Então você vai criando algumas metas, sim, dentro dessas fronteiras da idade, né? Que ali você vai tanto atingindo os seus objetivos ou se frustrando. Que lá na frente a gente vai falar sobre esse objetivo. Sim. Então eu posso dizer para você hoje, com meus 43 anos, eu não tenho medo de falar minha idade não. Sou muito feliz, atingi bastante os objetivos. Quero atingir mais, né? Com essa abertura que você está me dando aqui, com outras que eu tenho também, outros projetos, alcançar mais pessoas para poder ajudar, cara, assim. Porque eu fui uma pessoa que fui ajudado, eu estou aqui hoje, e eu tenho que produzir isso, né? Para que outras pessoas continuem chegando aonde eu cheguei. Exatamente. Eu acho que o meu objetivo de vida é esse, porque eu sou um cara feliz, eu sou muito grato, entendeu? E não tenho o que reclamar. Boa. Isso é sensacional. Edson, eu gosto de fazer essa pergunta, né? Porque foi um tema que hoje eu venho desenvolvendo bastante, buscando, né, me aprofundar um pouco mais. Eu gosto de ouvir a opinião de todas as pessoas, né, próximas. E é um tema que, quando a gente começa a falar, ele expande, né? Mas vamos tentar simplificar um pouco, não pelo tema, mas para que a gente entenda um pouco, né? Sobre espiritualidade e Deus. O que você pode passar de mensagem hoje? No que você acredita? O que isso fez de diferença na sua vida, se é que fez de alguma forma? Sempre faz, não tenho nem o que dizer, sempre faz. A própria cadeira da psicologia, ela fala que o ser humano precisa ter uma base de religião, seja ela qual for, tem essa base. Sim. Porque ela é importante, porque vai chegar uma hora que vai falhar, não vai falhar, você não vai conseguir enxergar em outros aspectos racionalmente, né, uma saída. Você busca, você se conecta com alguns momentos, família, trabalho, né, estudo, enfim, o seu esporte, mas chega uma hora que aquilo ali não vai te dar o que você está pedindo, a mesma resposta ou na mesma intensidade. Então o que você precisa buscar? Algo além até da sua compreensão.
Aí a gente está falando de uma coisa que é muito maior. Deus, sua religião, enfim, sua crença. A gente nem fala assim da figura, porque da imagem do Deus, porque algumas pessoas têm um tipo de crença. E a palavra é crença. Sim. Você precisa crer em algo além de você. Sim. Porque essa crença vai te motivar num determinado momento que você acha que você não tem nada, você não tem mais energia. Então hoje eu sou sim uma pessoa muito religiosa, pratico muito a minha religião e eu sempre aconselho as pessoas a buscarem isso. Sim. É importante você praticar essa sua crença. Sim. Porque isso aí faz a gente refletir sobre o trinômio, né? A gente fala do trinômio no trabalho, que é o homem, treinamento, equipamento. E eu tenho hoje para mim, né, que a gente precisa sempre estar trabalhando em nós esse trinômio, que é o corpo, estar bem fisicamente, né, saudavelmente. Aí vamos entrar na parte da mente, né? Psicologia, estar sempre equilibrado. Só que a minha mente não é o Daniel Servinsky, o que eu penso. Por quê? Quantas vezes a gente pensa em fazer alguma besteira? Algo errado no trânsito, uma briga. Só que algo que a gente não sabe o que é, fala, peraí, isso é errado, você pode se prejudicar. Seu regulador. Regulador. Aí vai entrar, é onde eu penso, né? Alma, espírito, é algo além que nos aconselha, que nos dá uma luz, né? No momento de estresse, às vezes, ali. Então, a gente precisa trabalhar isso aí, né, Edson? Com certeza, não tenho sombra de dúvida. Sabe aquela hora que fala assim, ó, acabou tudo, não tenho mais nada. E você fala assim, o que eu vou me apegar? Essa hora é a hora que vem a crença. Que você olha para cima, pro lado, você não, às vezes não tem a dimensão, mas você, da sua crença, você sente, você constrói uma presença, você se apega naquilo e isso é fundamental. Seja ela qual for, Daniel, isso é importante. Sim. Bom. Porque o desdobramento é muito forte. Sobre o tema que você se propôs aí, a falar pra gente. Hoje nós iremos comentar um pouquinho sobre a questão do suicídio, né? Fica à vontade aí. Muitas pessoas falam sobre o Setembro Amarelo, da campanha. Uns especialistas até levam essa questão em debate para mostrar assim, será que realmente está tendo a sua efetividade desse Setembro Amarelo? Eu pergunto aqui, Daniel, o que você acha do Setembro Amarelo? Acredito que, de certa forma, para onde eles tendenciam, né? Que a gente tem que se preocupar. Será que é realmente para estar salvando alguém? Qual que é o trabalho que está sendo feito? Estão sendo, né, depositado ali uma pessoa que sabe do que está falando? Qual que é o suporte que a pessoa está tendo? Então é um contexto um pouco mais amplo, né? É muito maior. Nós estamos numa fase de muita campanha. Campanha, né, do Janeiro Branco, né, do Setembro Amarelo, de outras cores que estão simbolizando um tipo de luta, uma campanha voltada para a prevenção de alguma coisa. Mas se você não fizer isso de forma adequada, você não vai prevenir nada. Você faz ao contrário. Fica vago, né? Você divulga. Exatamente. Por isso que aqui eu levanto até uma questão, né? O Edson, o que você está falando? Eu fico aberto para alguns outros especialistas. Podem vir conversar comigo, que eu respondo, né? Sem problema nenhum. Porque assim, ó, qual que é a ideia do Setembro Amarelo? Fazer uma campanha para mostrar que nesse mês a gente precisa se olhar, né? Se preocupar com essa vertente. Mas é só setembro? Não. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia, toda hora a gente precisa se preocupar com isso. E não é só nesse setembro e o amarelo que vai fazer esse simbolismo. A gente precisa olhar com mais carinho. Aí eu uso aquela frase assim, mas não está chovendo no meu quintal, mas quando começar a chover? Né? Faço o desafio, pergunta, né, as pessoas, quem é que já passou por próximo ou conhece uma pessoa que falou assim, não tô legal. E hoje eu pensei em tirar minha vida. Verdade. Quando a pessoa fala isso, nossa, dá um choque. Mas como assim? Porque você é um cara tão alegre, um cara que brincou, que faz piada de tudo. Mas a gente vira e mexe e vê alguns vídeos, né? No Reels, né? Nessas internet, Instagram, TikTok, né? Nessas redes sociais. Famosos, né? YouTubers. Sim, enfim, não tô nem fazendo propaganda, né? Mas é só pra mostrar assim que a pessoa vê ali, acha tão bacaninha aquela mensagem, mas tá. E quando uma mensagem não é postada e ela tá do seu lado, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, a gente não percebe. Então, assim, é muito legal a gente divulgar algumas coisas, mas a gente tem que ter preocupação de como está sendo divulgado. Sim.
despertar aquele alerta, né, para as pessoas próximas, né? Qual que é a mensagem que ele está me passando? Será que eu devo me preocupar, né? Aí em aconselhar ou não, porque eu mesmo, né? A gente está aqui para falar a verdade. Há um tempo atrás, a gente não tem maturidade, e quando eu escutava falar em depressão, isso aí é frescura, né? O cara tá querendo aparecer, ou não tem coragem, né, de fazer isso, quer ali chamar atenção. E com o tempo a gente entende, né? Então a minha ideia de estar trazendo isso é porque eu percebi, né, identifiquei que algumas pessoas, às vezes até próximas, ainda tem essa visão que eu tinha, mas há muito tempo atrás. E tentar mostrar para ele que isso precisa ser tratado, tá no nosso meio, tá na nossa casa, e a gente não pode se eximir e lavar as mãos. Verdade. Uma coisa que você falou da depressão, eu vou até descer um pouquinho o degrau ali, né, pra gente falar assim, não é nem que, não é numa escala, mas só para mostrar assim, ó, a ansiedade e a depressão andam lado a lado, uma da outra. E se a gente falar assim, ó, quem que é aqui ansioso? O ser humano, ele é ansioso. Todo mundo acha que ansiedade, nossa, eu sou ansioso, isso vai me prejudicar. Nós somos ansiosos, né? Nós praticamos e consumimos ansiedade. Sim. A gente tá aqui, ó, bebendo. Tá bebendo o quê? Você tá bebendo o quê? Nem fala, não fala. Aqui é a gente água. tá aqui, ó. Aí é o quê? Eu escolhi, né? Mas só pra você ver como às vezes as pessoas são ansiosas. Pô, mas que no final eu falo que eu tô bebendo? Porque o pessoal fala assim, cara, olha como ser humano. O cara que é ansioso, que tá do outro lado, ele vai falar assim, não, meu, quero ir lá no Força Honra pra saber o que eles colocam na caneca. É tipo a caneca do Júnior, pra saber o que é. As pessoas escolhem, cara. Hoje eu escolhi alguma coisa aqui pra beber. E só de eu estar falando isso, a pessoa cria uma ansiedade. Sim. Entendeu? Mas até certo ponto, a ansiedade é boa. Por quê? Ela é necessária. Ela é necessária. Cara, vou viajar, né? Pô, vou me motivar a pesquisar um hotel, os passeios que eu vou fazer. E até no presente, a expectativa do futuro, né? Ela gera o bem-estar. Perfeito. A gente vai falar assim, lembra que a gente estava conversando sobre dopamina? Sim. A ansiedade ela é necessária porque ela vai te promover mudanças. Vai tirar você da zona do conforto e ela vai, como consequência, te trazer um preparo para encarar aquela situação. Então, sim, a ansiedade é necessária. E tá ali com a questão do medo. Se você tem medo, você anseia algo. Então, a ansiedade ela é necessária para a sua sobrevivência, para a sua organização. Preservação, né? Perfeito. Mas quando que ela começa a ficar ruim? Quando você não controla mais ela. Que ela começa a te dominar. Entendeu? Você não consegue esperar os momentos das coisas, dos acontecimentos, né? Você quer se antecipar toda hora e aquilo começa a prejudicar o seu funcionamento com as outras pessoas. Aí, Daniel, aí é ruim. Eu vi que até a falta de dopamina, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Mais específico, ela pode gerar o mal de Parkinson. Que ela tá ligada ao seu controle, sistema nervoso. Caramba, impressionante. E sim, com certeza. A pessoa que deve identificar quando ela está passando, né, desse equilíbrio, do limite, digamos assim, ou é mais fácil alguém próximo identificar e alertar ela? Eu falo de modo geral que é um diagnóstico multifatorial. Eu posso ter a autopercepção, mas eu posso também estar aberto com a colaboração dos meus pares, dos meus parceiros, dos meus amigos, da minha família. Então, se nem sempre você vai conseguir perceber. Mas quando 2, 3, 4, 5 pessoas começarem a falar para você, opa, acende uma luzinha aí, é um alerta. Então, assim, ó, por vários fatores, múltiplos apontamentos, você pode chegar a procurar uma ajuda. Então, isso é importante. Nem sempre a pessoa que é ansiosa, ela vai perceber o quanto que ela funciona desse jeito. Mas aí vem a pergunta, se eu descobrir que eu sou ansioso, isso é ruim ou é bom? O que você acha? Descobrir ser ansioso. Olha, eu sou ansioso, mas eu sou muito ansioso. E ela vai ter que ter esse discernimento, né? De falar, meu, isso tá me prejudicando em algumas... O que é legal, quando você descobre como você funciona, você sabe como você vai agir nos lugares, como você vai se comportar, entendeu? A gente sempre fala lá em várias outras escolas, busque o autoconhecimento. Sim. Se você sabe como você funciona, pô, eu sei que se eu ficar debaixo do sol de 35 graus por 2 horas, eu vou desmaiar. Então eu sei que estiver chegando perto de 2 horas, eu saio do sol. Ou eu não fico no sol, você concorda? Verdade. Então é um processo de autoconhecimento. Então descobrir que você é ansioso
é muito importante. Trabalhar a intensidade da sua ansiedade é melhor ainda. Entende? Eu não sei fazer essa mensuração. Pede ajuda. Para os pares, para as pessoas. Como que eu estou lidando com as coisas? Nos 2 pontos, né, que a gente está falando hoje. Ansiedade e depressão. Lendo, pesquisando um pouquinho, né, eu acredito um pouco, né, numa tese que dizem ansiedade é sempre relacionada ao futuro, né? Caramba, expectativa, pode ser bom, mas extrapolando, começa a ser negativo. Depressão está mais relacionada com o passado, algo negativo que aconteceu, a perda de um ente querido, que a pessoa vive revivendo esse passado e não está presente, que gera tristeza, né? A chamada depressão. O que você acha que hoje a gente tem que se preocupar mais? Com a depressão ou ansiedade? Com os dois. Com os dois. Com os dois. E dentro desse estágio da ansiedade, é que você colocou assim, né? Da expectativa do futuro e a depressão no passado. Eu ainda enxergo a depressão, né? Dentro de um processo muito maior do que o presente, passado e futuro. Ela é um estágio que a pessoa se encontra. É um período, entendeu? É um local onde a pessoa se coloca. Seja por situações de expectativas, seja por situações presentes. Entendi. E seja por situações passadas. É um lugar que a pessoa se coloca. E ela transita, então. Então, é tão difícil, né, você se colocar num lugar desse, porque a gente não tem a dimensão de como é ser depressivo. Sabe assim, ó, você tá com vontade de não fazer nada? Já sentiu essa vontade de não fazer nada? Eu não cheguei nesse ponto, mas aquela desmotivada, né? Não vou treinar hoje. Aí se você não se atenta... Mas isso é vontade, eu não quero treinar. Sim. Hoje eu não vou treinar. Então você específico, né? É específico. Vontade de não fazer nada. De não comer. É amplo, né? De não dormir, não acordar, tanto faz. Tem um relato de pessoas de você não ir no banheiro. Eu estou com vontade agora. Não, se eu fizer aqui mesmo, eu não quero me limpar, faz. não vou me limpar. Tanto faz. Caramba. E é uma coisa que... Por que hoje é tão difícil lidar com a depressão? Trabalhar a depressão porque a gente não tem dimensão. Você já sentiu dor de dente? Já. Você sabe como que é dor de dente? Então quando a pessoa fala dor de dente, já sei como é que é. Peraí, eu vou te ajudar, seu filho, seu sobrinho, sua mãe. Peraí, a xilocaína, né? Na minha época era xilocaína. É isso. E na pele era o metiolate que ardia, né? Hoje louco. Nem arde mais. Hoje eu joguei um fora, porque não doeu. Eu falei assim, não dói, tá vencido. Tá estragado. Não, mas hoje não dói mais. Na minha época doía. Então assim, por que eu falei da dor de dente? Cara, esse cara louco tá falando da dor de dente. Não, é porque é dor de dente. Você sabe. Que nem assim, ó, eu nunca tive dor de ouvido. Eu não sei como que é dor de ouvido. Tenta explicar pra mim como que é dor de ouvido. Eu vou estudar, eu vou ler, o pessoal busca muito no Google. Vou das plataformas buscar. Cuidado. Porque você vai pegar um diagnóstico, alguma coisa que você não tem a dimensão de experimentar. Uma coisa é você ler, uma coisa é você sentir. Automedicação, né? Um monte de gente faz isso. É desesperador. Isso a gente dá uma controlada quando chega pra você fazer a intervenção, né? Psíquica. Aí quando não vem, só pra não ficar, né, se alongando, por que eu falo que é difícil falar na depressão? Só falando da depressão e ansiedade. Ansiedade todos nós temos, depressão não. Entendi. Entende? Eu gosto de fazer essa grande diferença. Ansiedade você tem, depressão não. Você pode experimentar episódios depressivos, que é uma queda brusca de energia, motivação para você continuar as coisas, mas é um episódio, é um flash, é alguma coisa que bateu. Isso é o ser humano também, mas o estágio depressivo não, a gente não tem. Por isso que é difícil falar. E quando a gente tá, o que a gente faz? Pede ajuda. Pede ajuda. Porque tem algumas pessoas que aí vai ter vergonha, né? De repente no trabalho de chacotas, né? Entra muito nesse ponto, né? Ou de não se reconhecer. Fala, não, isso aqui é só uma fase aqui, daqui a pouco o dia ensolarado vai vir, eu vou pra praia e tudo melhora, né? Sabe qual é a pior marca? Doente. A pior marca que a pessoa pode levar com a depressão é uma pessoa doente. Você contrata uma pessoa doente? Não. Você vai assistir um podcast de uma pessoa doente? É verdade. Entendeu? Você vai assistir o show de uma pessoa doente? Ela pode até estar doente, mas já foi famosa, tá doente agora, você vai. Mas assim, eu não sou ninguém, tô doente, eu vou fazer um show. Eu consigo lotar um estádio do Morumbi? Não. Você entende? Sabe quem vai estar pra assistir o seu show? Você sabe.
5 doentes. Não, 5 doentes, pode ser também. Dessa linha, pode ser 5 Deixa eu ajudar o doente ali também. Tem pessoas que são assim mesmo, né? Eles se identificam. Mas é sua família. Sim. É sua família que vai estar ali. Engraçado de tudo isso, é sua família que vai estar ali. Sim. Ela que vai assistir o show, mesmo você sendo doente. É. Ela que vai ver você ali, ó, tocando tudo, fazendo tudo, mesmo com o título de doente, ela que vai te acompanhar. Sim. E o cara não valoriza também isso aí, né? Aí é temas para outros episódios, né? Mas tá muito ligado. A gente tava falando sobre a dopamina, né? Que é um tema hoje que tá em alta aí, né? Sim. Muitos psicólogos, eu vejo bastante podcast do Wesley Delanogari, né? Ele tem até o reservatório de dopamina. E falam, pô, o cara tá com o celular aqui, ele tá buscando ali aquela motivação, aquela sensação de bem-estar momentâneo, né? Que, pelo que é nos passado, vai gerar muita coisa negativa, né? E eu gosto de usar o exemplo do estudo do macaco, né? Fizeram um estudo com um macaquinho lá, se eu não me engano, eu esqueci o nome Wolfen Strux, alguma coisa assim. Ele fez essa pesquisa, onde ele ensina o macaquinho a beber uma mamadeira de laranja. E os primatas gostam, né, de suco, de uva, laranja. Eu nem sabia que macaco gosta de laranja. Eu também não sabia, mas tá esse estudo, né, passou pra gente. Tá vendo como aqui, ó, é cultura? Cultura, tá vendo? E como que foi o estudo? A experiência, né? Era uma esteira que trazia o suco de laranja pro macaco. Só que ele foi ensinado a apertar um botão algumas vezes para que a mamadeira, o suco, chegasse até ele, tá? Só que no momento ele apertava o botão e não chegava. Isso foi a evolução do estudo. Entendi. E ele chegou a perceber, entender que quando ele apertava o botão e não chegava a mamadeira, tinha um motivo. O próximo estágio foi acender uma luz no teto. Então a luz acendia, ele apertava o botão, a mamadeira com o suco chegava. Então ele entendeu esse mecanismo. E onde foi medido os níveis de dopamina, tá? Aí é que vem a surpresa, né? Que eu não entendia. E depois dele ter explicado, a gente se faz entender. A motivação, o prazer que ele tinha, maior, não é de estar bebendo suco. É quando acende a luz que gera a expectativa do prêmio da recompensa que ele vai receber lá na frente. Então o nível de dopamina sobe nessa hora. Outro exemplo que ele dá é o da pizza. Você está lá vendo um filme, aparece a propaganda da pizza lá, o McDonald's, o que for. Você fala, cara, eu tô com fome. Ali você tá com fome. Dopamina subiu. Aí você vai lá no celular, deu pause no filme, pede, aí 30 minutos para chegar, 40... Criou expectativa. Olha. Mas quando chegou a pizza, você já perdeu a fome, porque já beliscou alguma coisa ali. Então a recompensa em si, você vai até comer, mas não com aquela vontade de quando startou o pico. Se for onde eu moro, tem que assistir uma série, porque demora um pouco mais. Aí você vai chega toda virada. 3 capítulos da série, depois a pizza demora. Pedir meio doce, meio salgado, não dá. É tudo misturado. É muita concorrência. Então, e esse estudo ainda foi além. Ele diz que o próximo estágio foi todas as vezes que vinha a esteira, 50% das vezes não vinha o suco de laranja, vinha água. Então, entendi. Essa divisão 50-50 fez com que o nível de dopamina dobrasse ou até quadruplicasse. E eu entendi, ele usou como exemplo, por isso que muitas pessoas hoje são viciadas em jogos de azar. É aquela expectativa, aquele nível de dopamina, é 50% de chance de eu ganhar ou de perder. E a pessoa se vicia. Aí vai ser o jogo Sporting Betting, né? Joguinho de celular que promete dar muito dinheiro. Um day trade, ações, muita gente se vicia. Já peguei muito paciente assim. Então, a gente vai ter um episódio com um amigo meu, né? Gente boa demais, é o Diniz. E ele vai explicar um pouco pra gente também, né? Pra gente saber onde procurar, quem procurar, como fazer, o que é, né, o day trade, ações e por aí vai. Vai ser um episódio muito legal também. Mas voltando aqui, Edson. E isso foi me gerando curiosidade. Falei, caramba,
São tantas informações que a gente não imaginava, mas que faz sentido. Então, quando ele teve essa possibilidade de perder também, despertava mais ainda o nível de dopamina, ansiedade, viciando ele. Só que aí tem o revés também. Todas as vezes que ele tomava água, ele se frustrava, porque não era o suco de laranja, o nível de dopamina basal, ele baixava mais ainda, gerando a frustração, e com a frustração vem o quê? Nossa. A tristeza, né? A depressão. Então o cara tá ali apostando, ganhou, tá feliz, ele vai fazer de novo e de novo. Quando ele perde, ele fica mal, quer recuperar e vai perdendo, aí é onde gera todo um problema mais crítico, né? Digamos assim. E engraçado que essa experiência, não um recorte do estudo que você está falando, mas uma coisa que eu acho muito interessante, que você trazendo essa experiência, dividindo ela comigo, com a gente, né? É a questão do instantâneo. Muita coisa que você está experimentando da dopamina é instantâneo. É momentâneo ali só, né? Você não consegue esticar isso. Assim, a droga, assim, outras coisas. E quando abaixa tudo isso? Sim. Aí você não tem uma construção. E essa construção pode levar você a pensar na questão do suicídio. Entende? Entendi. Se a gente trazer essa questão da dopamina e o suicídio, níveis baixos de dopamina levam a pessoa a pensar no suicídio. Entendi. A pessoa vai experimentando isso na vida. Quando você perde o desprazer de fazer algumas coisas, você reduz o seu nível dopaminérgico e você pode pensar e pode tentar experimentar isso. Né? Aí pergunta-se hoje, qual que é a ideia? Como que a gente percebe uma pessoa que está vivendo essa realidade? Porque ela vai mostrar, tá? Eu tô aqui para dizer para vocês que nenhuma pessoa decide tirar a própria vida agora, né? A gente tem construção, é uma construção ao longo do tempo e com as vivências que ela experimenta no dia a dia dela. Pode ter certeza. E ela consegue dar toque, ela consegue avisar. Então é importante, Daniel, você olhar para as pessoas. Você percebeu que eu tô falando Daniel, né? Tranquilo. Porque amizade, né? Não, isso. Serviço tem um monte de gente que nem tem. Serve o quê? Serve whisky? Seu nome é difícil de falar. Aí eu tô aqui falando Daniel para não falar Servinsky, Mozinski, Chupinski, Levinsky, mas Kaczynski. Tá vendo? Mas aí eu tô tentando trazer uma coisa. É o bullying que eu passo, né? Eu tô até querendo falar aqui, pô, tanto experimento de tantos animais, por que o macaco? Né? Mas é uma coisa muito legal que a gente traz aqui, que a gente, voltando um pouquinho para a questão do suicídio, né? A gente tem que olhar, cuidar e perceber os sinais das pessoas. Daniel, isso é muito importante. Sim. A gente não tem essa dimensão, mas a pessoa ela perde ajuda. Né? E hoje uma coisa que a gente, de todos os especialistas que falam sobre a questão do suicida, a gente fala dos fatores de proteção e fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Tudo aquele que vai colocar em risco a vida da pessoa e vai levar ela para o buraco, que vai prejudicar. Vamos dar um exemplo para quem está aí fora? Droga. Bebida exagerada. O não ter uma religião, né? Essa não ter essa religião, não praticar uma crença, sim, isso é um fator de risco. Não ter uma família estruturada é um fator de risco. Não ter um círculo de amizade é um fator de risco. Ficar só nas redes sociais, que nem você falou do sistema dopaminético, da pesquisa do recorte que você trouxe, que a pessoa vai ficar só no celular, risco. Entendeu? Situações instantâneas, sem uma construção de você ir se programar, que tem muita ansiedade, lembra? Planejar uma viagem, pagar aquela viagem, chegar a data, esperar, se programar, pô, foi uma construção. Quando, sim, você faz aquela viagem, você se realiza. Sim. Já viu aquele ditado que a gente pega até nos amigos, né, nossos montanhistas, né? Tem amigo Soares, né? Sim. Um abraço, Soares. Então, assim, a gente fala sobre a questão de, cheguei na montanha, acabou, vamos descer. Mas, cara, não é só chegar. E o que você passou, o processo, viveu, né? O processo que você passou até chegar ali. Toda conquista, ela só é valorizada quando você entende a dimensão do processo. Sim. A gente fala de dopamina, mas são outros, né? Neurotransmissores. Muita gente fala de hormônio, né? Se a gente for só para encher linguiça aqui, né? O hormônio está relacionado ao sistema endócrino, né? Substâncias que são lançadas no sangue. E os neurotransmissores está relacionado ao sistema nervoso. Sim. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que vai focar só na dopamina e ele precisa de um
de um exame, ele precisa de um profissional para saber o que está acontecendo. Perfeito. Se é dopamina, se é a neuroadrenalina, se é a serotonina, ocitocina. Existem outros fatores que podem estar gerando também esses transtornos, né? A neuropsicologia, ela trabalha muito essa questão do mapeamento neural, né? Qual que é a parte do seu cérebro que está sendo estimulada naquele momento e quais são as substâncias que você consegue produzir, que elas estão em alta ou em falta. E tudo isso é por experiências que você vivencia. É óbvio que se você tem boas experiências, o seu corpo é uma máquina que constrói uma boa produção de neurotransmissores. Você preserva o seu sistema de funcionamento do seu cérebro. Agora, se você só tem prejuízo, como se você estivesse dando curto-circuito no seu cérebro. Ó, você funciona na frequência 110, você vai colocar na tomada 220, o que acontece? Entendeu? Vai queimando uma parte ali, você vai regenerando outras, mas você está judiando do seu cérebro. As pessoas não têm dimensão disso. Mas do mesmo jeito que a gente judia do nosso especialista nessa parte, né? Da nossa parte muscular, a nossa parte cerebral também, do nosso sistema nervoso central, a gente acaba machucando muito. Entendi. Então a gente tem que preservar tudo isso. E tudo isso leva a uma situação na qual a gente quer evitar, né? Sim. Falar do suicídio. Sim. Né? Uma coisa que a gente traz aqui, dentro do que você construiu, o corpo é uma máquina que nós estamos investigando até hoje. Mas tem que ter cuidado, né? Sim. Vamos olhar com carinho. Olha pra você, pô. E o treino físico, né? A saúde, a alimentação, acredito que também tem uma boa parcela, né? Porcentagem na parte psicológica, né? Sensacional. Eu lembro, não sou educador físico, você é meu amigo, então você pode falar, mas eu levantei o braço, já estou fazendo uma atividade física. Eu dei tchau, já estou fazendo uma atividade. E se dá tchau, já estou treinando o meu cérebro, né? Então, sim, é muito importante hoje a gente cuidar desse processo. Cuida não só do seu parte física. O pessoal só vai para academia. Não estou fazendo nem campanha aqui, vou para academia. Vai, continua indo. Atividade física, exercício físico, faça isso. O seu corpo vai agradecer demais. Mas organize a sua vida mental também, porque senão você também está destruindo algumas coisas psíquicas que são importantes para a sua continuidade. Sim. Preciso treinar minha mente? Lógico, preciso negociar com ela. Preciso negociar com a minha mente todo dia. Engraçado que eu vou usar até uma metáfora que eu criei no sentido, quando a vassoura está quebrada, ela deixa de ser vassoura? Não. Um muro em ruínas deixa de ser muro? Não. Um prego torto, ele é o quê? É um prego torto. Mas a essência dele permanece. Perdeu. E por que às vezes a gente esquece de lidar com a nossa essência? De olhar quem nós somos. Você entende? Eu só joguei isso, entendeu? Porque o prego torto, ele vai deixar de ser prego? Sim ou não? Não. Vai ser o prego, pô. Mas perde a função ali. Você entende? Aí você falou uma coisa assim, perde a função. Ele pode perder aquela função primordial de ser aquele prego. Sim. Ontem quem estava aqui? Quem estava aqui falando com você? Nosso amigo. Clímaco, um abraço. Grande abraço. Um exemplo pra mim, aquele cara. Então assim, ele perdeu a função dele, ele só transformou. Sim. Mas ele não deixou de ser o clímaco. Verdade. Não é? Então assim, eu falo para as pessoas que estão vivendo por várias outras coisas, dessa dimensão de muitas experiências, até essas questões sociais, você precisa ter, você precisa ser, você precisa ter os seus seguidores, enfim. Uma imposição, né? Você esquece da sua essência. Não deixa, não perca a sua essência, pô. Você tá falando disso, né? De essência, de... linka também para o viver o presente, né? Estar presente. E eu não vi em lugar nenhum, me deu um estalo antes de ontem. Eu tava tomando café e às vezes você tá com aquela pressa, né? Aí cortei umas frutas lá, joga a granolinha, né? Pra falar que é fitness. E tô comendo. E às vezes você não sente o gosto da fruta. Cara, sem brincadeira, um exercício que me deu uma ideia ali na hora, eu falei, eu vou fazer. Senhores, aconselho, façam para ver que o Daniel não tá viajando aqui. Eu fechei meu olho e comecei a focar no movimento de pegar a colher, as frutas, trazer até a boca, mastigar. Você sente o gosto. Puta, isso aqui é uma maçã. Esse aqui é a manga. Esse é a granola. O iogurte. É detalhe que você não presta atenção porque você tá naquela frequência
né, frenética do dia a dia, naquela Perfeito, ansiedade. Sensacional. E você não aproveita. Sensacional. Então eu fiz isso e falei, cara, da hora. A hora que você tem que estar com tempo, né? Porque senão você fala, caralho. Mas o tempo é seu, pô. Exatamente. O tempo é seu. Mas faça essa experiência. O tempo é seu. É sensacional o que você está falando. O que eu medico para os meus pacientes. Não, eu sou psicólogo, não posso prescrever medicação, né? Mas eu medico assim, ó. Como que você comeu? Como você está comendo? A pessoa assim, comendo? Pô, vim fazer terapia, tô comendo. Por que você quer saber o que eu tô comendo? Nos detalhes, me explica como que você está comendo. Não, nem tenho tempo. Eu chego lá, esquento alguma coisa, como alguma coisinha ou outra. Tá. Você não tem tempo de se alimentar, mas aquela comida, o alimento que você jogou para dentro do seu sistema nervoso, dentro do seu corpo, tá fazendo. vai ser separado, quebrado, as proteínas, nutrientes. Seu cérebro vai ter o prazer, sentir essa sensação. Você não faz isso? Não, eu como em 10 minutos, em 5 minutos. Nossa. Olha o que o seu cérebro está entendendo. Preciso fazer tudo isso aqui rápido, que eu preciso voltar para o trabalho. Sabe qual é a consequência disso? Com certeza lá na frente você vai desenvolver alguma coisa, seja na parte fisiológica ou mental. Certeza, vai ter a cobrança. Então a gente acaba falando assim, como você trouxe uma coisa tão importante, que é uma coisa que eu falo para todos. Aprenda a trabalhar o momento que você está fazendo uma atividade. A sua mente, ela não desliga, ela faz junto. Minha vida está corrida, estou acelerado, não sei o que eu faço. Cara, por que você está acelerando? Você está programando, se a gente pegar um pouquinho de PNL lá, da neuropsicologia, você está programando a sua mente para ela funcionar sempre. Treinando ela dessa forma acelerada. Negocia com ela, pô, não é o tema aqui? Vamos negociar? Peraí, por que eu estou acelerado? Peraí, eu não preciso disso. Eu vou sair, eu uso uma expressão muito bacana. A caneta caiu no chão. Solta uma caneta no chão. Aí tem algumas pessoas, a caneta caiu no chão, o que eu faço? Peraí, caiu no chão, chama outros, mas está no chão agora, peraí, preciso pegar. Aí tem outras pessoas que vão trabalhar, peraí, a caneta caiu no chão. Peraí, eu vou pegar, deixa eu ver isso aqui, resolver o melhor momento, eu vou pegar a caneta no chão. Resumindo tudo que eu estou falando, você não vai pegar a caneta do chão do mesmo jeito? Sim. Como que você organizou para pegar essa caneta? Como que você está se organizando? Sim. A resposta... ou a obrigação que você vai fazer é a mesma. É a mesma. Todo dia você sai para trabalhar. Você vai num lugar, te trabalha, salva vidas, não é? Sim. Como que você vai se organizar para fazer isso depende muito de você. Porque você vai ter que fazer aquela obrigação. Sim. Acabou, é uma obrigação. É verdade. Mas como que eu me organizo? E tudo isso, essa qualidade de vida, a gente vai chamar de fatores de proteção. Quais são os fatores de proteção? Você negociando e trabalhando a sua mente. Trabalhando a sua mente de forma agradável, saudável. Como que eu vou me organizar? Eu vou ter que fazer tudo isso. Eu preciso dirigir 200 km para chegar no meu serviço. Cara, eu vou dirigir 200 km reclamando ou eu vou dirigir 200 km ouvindo uma música que eu mais gosto? Sim. Aquele álbum que eu tenho. Antigamente, era CD, cara. CD. Você entende? Hoje você põe lá na playlist que vai embora. Sim. Você coloca o nome do... Enfim, né? Então você tem que aproveitar os momentos. Passa rápido, pô. Hoje eu aproveito esse tempo de deslocamento, né? De ir e vir do trabalho ouvindo o podcast, né? E aí, foi isso que me motivou, né? A tá fazendo isso também. Ia, às vezes só pensando, né? Na ansiedade lá no futuro, ou relembrando coisas do passado, ou escutando uma música que você deu uma aula uma vez, que dependendo da música vai mudar o seu humor também. Muda. Música depressiva vai me deixar deprimido, é óbvio. Aí eu falei, não, vou parar de ouvir rádio também e vou ouvir algo produtivo. E cara, ajudou muito, faz total diferença. Eu quando chegando perto de casa eu coloco aquela música bem, sabe, de filme policial, porque eu fico mais atento. Você tem que simular também, né? Não fala que é a polícia na leste, senão... Não, tem pessoas que nem sabem ainda. Brincadeira da parte. E a gente tá brincando aqui, né, às vezes descontraindo, primeiro pelo nosso nível de amizade, né? E para deixar o tema, né, tão pesado assim, né? Nem tão pesado. Mas verdade. Isso não tira o peso, né, a importância ou o valor, tá? Para que os senhores entendam que é necessário estar buscando sempre alguém profissional, não se automedicar, não buscar o conhecimento na internet. A internet é uma ferramenta ótima, desde que usada, né, de forma correta. Então, tá na dúvida? Você pode pesquisar, isso daqui pode ser algo relacionado à depressão? Legal, mas eu vou procurar um profissional. Aí você pode ver com
seu chefe, com seu amigo, com um parente, se tem alguma indicação, porque é sempre melhor a gente estar com pessoas, né, da confiança. Eu prefiro estar sendo tratado por essa pessoa que já tratou um amigo meu, que realmente eu vi que fez sentido, que teve resultado, do que estar indo me tratar com uma pessoa que eu não sei da índole dela, se ela não está se importando realmente comigo ou não. Então isso faz toda a diferença, tá? Pede ajuda. Essencial, Vou falar assim, ideal. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Os fatores de proteção são família, né, uma religião, um bom trabalho. Você ter a oportunidade de pedir ajuda para alguém. Às vezes eu sei que é difícil, Daniel, mas você precisa pedir ajuda. Por várias vezes eu tive dificuldade de pedir ajuda. Não, preciso estudar, preciso aprender, a internet está aí, eu vou fazer. Mas pede ajuda, pô, pergunta. Você não pode dominar aquela ferramenta, mas tem alguém que domina aquela ferramenta muito melhor do que você. E ela está disposta a te ajudar. Então, assim, peça ajuda. Eu acredito que é muito interessante. Quando você me convidou, cara, eu vim para cá de corpo, mente aberto. Mas é um pedido de ajuda? Vamos lá. Sim. Então, assim como eu peço ajuda, e se eu precisar, eu vou pedir ajuda para você. Sim. Entendeu? Para as outras pessoas, nós temos que ter essa humildade, né? Acho que é uma humildade social para você praticar isso, porque você só vai ter benefícios. Sim. Lógico, tem que tomar cuidado para quem você pede ajuda, são relações, são pessoas, mas você tem que estar aberto a isso. Sozinho você pode ir longe, né? Com alguém apoiando você pode ir mais longe ainda. Perfeito. E quando a gente fala da questão do suicídio, é uma coisa que eu falo. E aquela fase clássica, quando você está pensando em fazer isso, tem um pouquinho de egoísmo, tá? Por que egoísmo? Porque você está pensando em você, na sua dor, ela está te consumindo. A gente traz essa consumação, uma dor, ela acaba te consumindo, querendo te dominar. Então a gente não vai ter essa dimensão do que você está sentindo, do que está apertando o seu peito. Mas se você pedir ajuda, você quebra um pouquinho desse egoísmo. Porque se alguma coisa acontecer com você, não é só com você, é com todas as pessoas que fazem parte do seu círculo. Sim. Então não tem esse egoísmo de, ouça o que a gente está falando no podcast aqui. Na dor, quando a dor está muito forte, sabe aquela dor que está forte? Você não consegue pensar em nada. Você está doendo muito o seu braço, você cortou, você quer sair correndo, mas às vezes você esquece de abrir a porta. Sim. Porque você esquece os processos, você cega na dor. E a dor do suicídio é uma coisa imensa, muito forte, que vai eliminando o seu processo racional. Então, assim, tente lutar contra isso e naquele flash peça ajuda. Porque vai vir uma pessoa que ela não vai tirar a dor ali, mas ela vai te ajudar a organizar. E de alguma forma ela vai fazer com que você entenda de onde está gerando essa dor. Você vai parar de alimentar. Sim. Então é importante que você faça essa prática de pedir ajuda. E existem alguns gatilhos mais comuns, algum padrão que leva a pessoa a pensar? Por exemplo, eu tô mal hoje, né? A pessoa está deprimida, teve um pensamento suicida, aí passou. Aí daqui a pouco, sei lá, uma semana, algo starta novamente. Ou não, são pensamentos aleatórios, algo motiva diretamente isso? Você consegue identificar? Sim, olha como a mente é. Não é quando a gente fala do suicídio, daquele estágio do suicídio, já é uma coisa urgente e emergente. É aquela explosão já. É uma coisa muito forte. Mas existe uma autodestruição. Você falou assim, quais são os gatilhos? Eu não estou conseguindo. Eu não dou conta. Eu não sou capaz. Mesmo outras pessoas próximas falando que você... mas é você. Eu estou errando. Eu sou um fracasso. Tudo isso você traz. Esses são gatilhos. Pode colocar qualquer situação que agora que a gente vai falar assim, eu não consegui pagar minhas contas esse mês. Eu não consegui melhorar. Eu tô 2023, eu vou para 24, minha vida não mudou em nada. E ela mesmo busca às vezes uma desculpa. Uma autodestruição. Como não? Se eu tô de 2023 para 2024, cara, eu tô passando. Sim. Eu tô indo. Não tá legal, não pode estar legal. Mas algo eu fiz. Ache esse algo que eu fiz, alguma coisa positiva e importante. Você entende? Na maioria das vezes tá melhor do que muita gente próxima a ela e ela não reconhece isso. Olha nós dois aqui. Lembra lá, nós dois lá? Entendeu?
Nós crescemos. Eu cresci um pouquinho mais, você continua pequenininho. Eu cresci de tamanho, tô falando, né? Você insistindo pra sair, né, do curso, pede pra sair. Cara, olha nós lá, cara. 2 pessoas que encarou um desafio muito grande. Não somos melhores do que ninguém. Sim. Estamos aqui de frente um pro outro, construindo a sua história. Esse legado bacana no Força e Honra. Parabéns, meu amigo, pelo trabalho. Obrigado. Sigam lá. É um projeto sensacional. Então, você olha isso aqui. E por várias vezes eu quis desistir. Eu não minto, não, você sabe disso. Ah, não é pra mim, eu não sou desse meio. Não tô, pra que eu tô aqui? Sim. E olha a construção. E hoje a gente consegue passar uma mensagem pra pessoa: não desista, peça ajuda. Edson, nessa pesquisa que eu fiz aqui, né, nessa busca, alguns dados, né, chegam a alarmar e nos alertar. Ele diz que de 2 a 3 vezes mais a depressão é constatada em mulheres. Ele ainda nos dá uma faixa etária de 20 a 50 anos. Com a sua experiência, isso condiz? Se sim, por que esse nível, né, em mulheres é bem acima do que o dos homens? Aí depois dessa resposta eu vou puxar para uma outra. A gente precisa saber qual que foi o recorte, na verdade, assim, a base de pesquisa, né, desse artigo. Porque assim, envolve muita questão da cultura, do local que foi feito, o país, né, a situação da base econômica, cultural. Então tem outros elementos que podem ter influência nessa pesquisa. Aonde foi feita essa pesquisa? Dependendo de onde foi feita essa pesquisa, as mulheres vão ser depressivas, sim. Entendi. Se você jogar em outros estados, em outros países, não. Já muda. Eu trago de forma geral. A depressão ela pode pegar qualquer um. Não vai escolher assim um gênero, só as mulheres. Sim. Ela vai pegar criança. Olha que é difícil. Hoje nós estamos em 2023, ainda inserindo esse processo da criança depressiva. Acha que é normal uma criança de 4 anos depressiva? Não, pô. Não aceita. Tá correndo, né? O pai e a mãe não aceita. Então nós temos, olha a resistência de entender que a criança pode ter depressão. Ah, não. Né, como eu aprendi lá atrás. Espera aí que eu vou tirar a sua depressão agora. Havaiana de pau, né? Não é? Mas a gente acaba brincando, mas não. Uma coisa séria. Você trouxe uma coisa, pode ser as mulheres? Eu acredito que dependendo do lugar que foi feita a pesquisa, sim, pode ser só as mulheres. Mas não é só as mulheres. Entendi. Eu trouxe esse tema, né? Por quê? Tem muito homem que ele é fechado. Ele não aceita receber, às vezes, esse diagnóstico, né? Com certeza. Pode ser um ponto de não ser diagnosticado, porque ele não procura ajuda. E as mulheres que têm um cuidado maior, pensando, né, em família, em filho, e tá buscando essa ajuda, né? Então é mais um alerta para os homens também, né, que identificarem uma possível, né, situação igual, também busque ajuda. É uma coisa que a gente fala do homem e da mulher hoje, né? A mulher ficava em casa quando era criança, hoje a mulher trabalha, hoje a mulher saiu pro mercado de trabalho e ela tá com outra carga, sim, carga. Aí a gente vai à questão da família. Uma mulher que ficava em casa, um monte de coisa, já ficou em casa? Cara, tanta coisa para fazer, parabéns, mulheres. É muita coisa para fazer, santo pai, né? Fala, eu só vou varrer aqui. Meu Deus. Tá varrendo, já puxa para lavar o banheiro. Vamos lá, né? Vamos lavar a roupa. Meu Deus, e o cara reclama de colocar o lixo para fora. Tá vendo? Então assim, eu não tô nem defendendo nem outro, mas dizendo assim, ó, a mulher sai de casa, aí ela foi pro mercado do trabalho, aí ela não desprendeu ainda da cultura que ela precisa ajudar e cuidar do filho, do alimento, da casa. Pode aumentar, pode colaborar para a depressão? Pode. Porque veio muita carga. Sim. O homem, por que ele se torna resistente? Ah, não, representação fálica, eu sou o provedor, falo. Não posso demonstrar fraqueza. Narcisismo, não posso fraqueza. Cara, os mais fortes às vezes são os que têm mais fraquezas por dentro. Sim. O mais corajoso é aquele que tem mais medo. Sim. Não é que engraçado? Eu tô aqui, não, vou lá na academia, puxo o ferro lá e supino 100. Top. Entro no carro, cara, começo a chorar no estacionamento. Porque eu não posso mostrar que eu tô frágil. Sim. Porque isso vai impactar nos meus músculos, no meu fisiculturismo? Que isso? Não. Mas é uma construção da imagem, do hoje. Inclusive, esse dia eu tava fazendo um debate que hoje, na rede social, você é o cara mais feliz do mundo. Eu não vou me recordar agora, mas eu acho que foi até ontem numa aula, né? No Coronel Hugo, ele falou assim, cara, as pessoas não postam
porque eu tô triste, olha, eu tô mal. Não, eu ganhei, eu viajei. É só felicidade. Só felicidade. Então, assim, aí nós temos a imagem daquela casca, né? Se a gente pegar um pouco de Jung, né? A couraça do feliz. Será que todo mundo tá feliz? Não, a gente não fica 100% feliz. Mas os momentos que eu tenho de infelicidade, de tristeza... Tem que ser menor. Hã? Tem que ser menor. Tem que ser menor, mas tem que ser vivenciado, tá? Sim, pra Tem criar, né, a experiência, né? Não é? Por que eu sei o que é doce? Porque eu experimentei o amargo, pô. Sim. Você entende? Então, de alguma forma, Edson, você está dizendo que você tem que experimentar o amargo? Não. Estou dizendo que você tem que ter parâmetros. Saber o que é um outro. Um outro. E aí você chega onde você chegou. O nível que você chegou hoje aqui, que você está construindo, porque você experimentou muita coisa. Nós somos assim. Nós se construímos, crescemos e nos desenvolvemos através das nossas experiências. Sejam elas boas ou desagradáveis. E na desagradável, a gente tem uma tendência a se fortalecer cada vez mais. Sim. Quando a gente sabe superar isso daí. Boa. Minha próxima pergunta está relacionada à profissão, né? A gente trabalha num meio que a pessoa tem um instrumento, né? Uma ferramenta propícia, né? Para isso. E eu reflito às vezes, será que é isso mesmo que acontece? Porque a polícia militar, né? A nossa função está entre as 3 que mais tendem para isso, né? E entre outros. Você acha que pelo estresse ou realmente pela facilidade de alguns meios? Algumas pessoas falam do meio do trabalho, né? Do militar de modo geral. Seja era de polícias estaduais, federais, sim. Né? Forças Armadas. É porque ele tem a ferramenta ali. Mas não é só aquela ferramenta ali. O cara hoje pode pegar uma faca, um ponteiro. Se ele quiser, ele vai fazer. Uma furadeira. Ou às vezes nem isso. Ele na construção vai para algum lugar, vai além dessa ferramenta. Lógico que essa ferramenta é um fator de risco, Sim. que deve ser considerado. Mas a construção da pessoa, de forma geral, como ela está vivenciando o universo dela, o mundo dela, é o que pesa mais, Daniel. É como que ela se relaciona no mundo dela. Ah, é culpado porque está dentro desse sistema policial? Não, não é um sistema policial. É como que a pessoa está organizando a vida dela. Como que ela está lidando com as emoções. Aí eu vou falar uma coisa que fico alerta para o nosso meio dos policiais, enfim, de modo geral. Tem muita dificuldade de lidar com as emoções. Porque ao longo da sua profissão, você vai ficando rígido. Isso acontece. Sim. Então é legal você trazer e resgatar as emoções. Trabalhar mais a emoção. Saber o que é tristeza, alegria, abraçar, chorar, rir. Experimenta isso, Sim. pô. Está aberto, né? Dizer pra você que tem hoje policiais que não se permitem chorar, cara. O cara não pode chorar. Chora por alegria, por tristeza, não importa. Isso é experimentar a emoção. Sim. Porque se você não experimenta a emoção, quando ela vem no pico total, o que você faz? Você se vê perdido. Cara, por que eu tô sentindo tudo isso? Você não pratica. Lembra que você falou de praticar? Sim. Eu não pratico emoção. Quando vem emoção, como que eu lido? Entre desespero. E o recado que eu dou hoje é pratica. Mesma coisa que eu vou lá, dou minha corridinha, minha caminhada, pratica emoção. Boa. Se permita experimentar isso. Faz o seu treino de emoção. Vamos fazer treino de emoção. Hoje eu vou me permitir ficar alegre. Hoje eu vou me permitir ficar com raiva, triste. Faz o seu treininho. Você lembra que... Especialista, me ajuda. Como que eu faço aí de treinar? Eu só posso treinar perna? Não, pô. O que eu treino? Perna, ombro. É isso aí. Tristeza, alegria, raiva, nojo. Se permite ter nojo, eu tenho nojo. Cara, é isso aí. Então, quando você experimenta e faz esse treino das emoções, você faz o quê? Você fica mais forte, pelo menos, a lidar com as emoções. Sim. Identificar também, né? Perfeito. Identificar, vivenciar. E às vezes a gente nem faz isso. Sim. Entra lá. Eu vou montar, tá aí uma ideia, montar uma academia das emoções. Boa. Vem pra cá. Uma aulinha, Academia das Emoções. Boa, sensacional. Saber como identificar. E treinar, vamos treinar hoje? Treinar. Bora. Mano, cara, hoje a aula vai ser só de alegria. Hoje a aula vai ser de tristeza. Como assim aula de tristeza? A gente bola. Põe uma música aí. E a pessoa pra dar uma nostalgia. A pessoa sai triste, mas ela vai entender aquela tristeza. Eu sei... Controlada, né? Eu sei identificar quando eu tô triste. Sim. E a grande dificuldade das pessoas do nosso meio, do policial, é porque ele tem dificuldade de lidar com essas emoções. Boa. Edson, estamos chegando aqui no final, né? Do nosso bate-papo. Para você, hoje, agora,
tá sendo dada a oportunidade de mandar uma mensagem que vai ser vista em todos os canais da internet, outdoors, vai chegar no WhatsApp aqui de todo mundo, Instagram, Facebook, TikTok. Eu sei que você gosta de ver TikTok, né? Qual que é a mensagem que você pode passar? Deixa eu te cortar aqui, né? Porque vai vir besteira. Qual que é a mensagem que você pode passar aí? Não só para as pessoas que estão relacionadas ao tema que a gente está falando hoje, mas de um modo geral. De modo geral, eu falaria para você assim, treine, se dedique e cuide de você. Uma coisa que hoje nós estamos vivenciando é para todos, para o mundo, para as coisas instantâneas, para a cobrança que a gente tem aí de quem você vai ver, se tornar, ser. Mas assim, eu vou até citar ele, né? Friedrich Nietzsche. Ele fala muito sobre algumas questões. Eu gosto muito dessa passagem, que ele fala que nós somos constituídos por passado, presente e futuro. Nós esquecemos do que nós conquistamos no passado. Não conseguimos lidar com o presente porque a gente está cego pelas coisas do futuro. Tenha isso em mente, mas faça o equilíbrio. Faça o equilíbrio do que você conquistou, agradecendo. Saiba valorizar o que você tem hoje do presente e deixa acontecer o futuro, porque nessas duas bases você vai chegar nele. Esse é o recado que eu dou para as pessoas. Boa, tudo é equilíbrio, né? Sempre. Boa. Durante a semana a gente vai dando um toque aí do que vai ser falado, qual que é o próximo episódio. Então estamos encerrando o segundo episódio. Queria agradecer a todos que nos assistiram, né? Pedir aquela gentileza de compartilhar aí a mensagem, né? Dar aquele apoio e agradecer os nossos apoiadores também, né? Mente Aprovada, o Hélio do Buffet Paraíso Kids, o Botelho lá da WTech e o Cleland da LCA, da JCBS e JC Prado, tá? Edson, deixar a lembrancinha aí, nosso boné, força e honra. Pô, obrigado de coração. A caneca que você tá bebendo aí, não precisa falar o que é, né? Não, melhor, senão o pessoal vai ficar com ansiedade. Vai melhor falar? Vai mostrar ou não? Vou não. É água, relaxa. Eu já acabei de beber tudo, era água. Tem nada demais não. Caneca é sua aí também, um presente. Obrigado aí, ó. Valeu. Aí sim, dá leste, hein? Muito obrigado. Muito obrigado, valeu. Boa, Edson. Valeu, meu amigo. Obrigado, tamo junto, tá? Eu agradeço. Senhores, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, força e honra.